a declaração? O que você achou disso? Tipo, coisa mais Vi, podre que eu já ouvi. É muito triste, é podre, é errado em muitos níveis. Cara, toda vez que... Assim, é um exercício básico que eu faço. Quando eu for abrir a boca, não, a minha preocupação não tem que ser emitir a minha opinião. Primeiro que a opinião não é... A opinião não foi feita para ser dada, ela foi feita para você ter. Você só dá a opinião quando te pedem opinião. Então, Priscila, da mesma forma que estão perguntando a você nessa entrevista, fizeram a mesma coisa em relação a Bruna Carla. Ela deu a opinião dela baseado nos princípios e na fé que ela acredita. Ou pelo menos da mesma fé que você, né? Eu falo vai refletir sobre a sua vida. Esse é o cerne da minha fé. Eu acho que é sobre isso quando Deus fala para amá-lo sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo e ainda mais, né? Que Jesus fala, novo mandamento vos dou. Ame ao próximo como eu vos amei. Então, eu faço sempre esse exercício. Então, Priscilinha, mas amar a Deus como um primeiro e maior mandamento não é só você reconhecer que Deus existe e tá tudo certo. Não, não é um sentimento, é uma ação. E tá aqui, ó. Primeiramente, seguir o que Cristo ensina, ou seja, eu buscar os ensinamentos de Cristo na própria palavra de Deus. E é uma forma clara de demonstrar o seu amor a Deus. Por isso, mantém uma rotina diária de contato com Ele, apenas lendo a Bíblia, orando, confessando os seus pecados, e assim você vai ganhar mais intimidade com Deus. E percebe como fácil e colocá-lo no pódio do seu coração. Então, amar a Deus não é apenas um sentimento da forma que você está expressando, mas é um ato de intimidade, de busca na palavra de Deus, em oração, buscando a sua face. Então, Priscila, eu acho que você precisa explicar melhor para as pessoas o que é o amor de Deus. Não é apenas um sentimento, não. E outra coisa, Priscila, amar o meu próximo como a mim mesmo, não é que eu tenha que compactuar, concordar, né, com um estilo de filosofia de vida diferente do que o Evangelho nos prega a como devemos seguir. Mas amar o nosso próximo é atitudes. Em 1 João 3, 16, 18, fala que mais ou menos existem outras formas da gente demonstrar amor. Não falando mal, tendo paciência com as pessoas, perdoando e ajudando nas horas de dificuldade. E Priscila, Jesus ele sempre andou com muito amor, justiça e verdade, né? Até na passagem da mulher adúltera, quando ela estava sendo acusada ali pelo adultério, Jesus falou com ela, eu não te julgo. Vá lá e não peques mais. Jesus ele veio com o objetivo de salvar as pessoas da morte espiritual. Então isso envolve falar sobre pecado e justiça de Deus também, e juízo. Então, Priscila, Jesus ele sempre andou com muita reverência, cheio de graça e verdade, né? Jesus confrontava as pessoas. Jesus não falava para elas, olha, eu te amo, segue do jeito que você tá aí, tá tudo certo, vai em paz. Deus é amor, viva do jeito que você quiser. Então Jesus ele dizia a qualquer um que quisesse seguir a ele. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ou seja, é uma escolha, é um estilo de vida diferente, seguir a Jesus Cristo. Não é a nossa própria filosofia, nosso estilo de vida que determina a verdade na caminhada cristã, mas a nossa busca de verdade na centralidade de Cristo, Priscila Alcântara. O apóstolo Paulo, quando confrontou a igreja de Corinto, ele confrontou a imoralidade sexual, a divisão da igreja e a falta da centralidade de Cristo nas pregações. O centro não sou eu, não é você, não é as pessoas, não é a filosofia deste mundo, mas é os segmentos e os ensinamentos de Cristo, que não se consiste apenas em dizer eu te amo, permaneça como estás e Deus é amor. Então, quando o próprio Jesus Cristo também dizia que sem santidade ninguém verá a Deus, santidade tem um significado de mudança de comportamento. Então, deixando claro, Jesus não chama ninguém dizendo que ele ama a pessoa e que essa pessoa permaneça no mesmo comportamento que ela está. Por quê? Porque existe a morte espiritual, existe a identidade caída do homem, do pecado, e que somente a mudança de comportamento, a nova identidade em Cristo é que transforma a pessoa como uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz, quando estamos em Cristo, nova criatura somos. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo.
Então não vem com essa que Deus é amor e permaneça como estás e seja feliz do seu jeito, que isso não cola não. Quem lê Bíblia verdadeiramente sabe que isso aí não existe. Pensar em como isso vai atingir o seu próximo. Esse tem que ser o cerne da sua fé. Esse é o cerne do amor. E opinião, guarda. E se for dar, tipo... o ponto não é dar a sua opinião. O ponto é em que isso impacta a vida do meu próximo. Eu vou dar vida pra ele com aquilo que eu tô falando ou morte pra ele? Então, Priscila, aí é um grande perigo na sua fala. Porque o evangelho é para ser pregado. Própria ordenança do próprio Jesus Cristo. E de pregar o evangelho a toda criatura para que venha ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a remissão dos pecados. Ou seja, se até eu não explicar para um homossexual que ele já nasce na morte espiritual como qualquer outra pessoa, como que esse homossexual vai ser alcançado pelo evangelho? Se eu falar que Deus é amor e permaneça como estás. Então, Priscila, as minhas palavras podem matar, mas só se elas forem motivadas à minha própria carne. Se as minhas palavras estão sendo motivadas por isso aqui, ó, pelo evangelho, salvos pela graça, a gente entende que a mensagem do evangelho fala sobre as boas novas. Mas antes de falar das boas novas, eu tenho que avisar a má notícia, que é a sentença e a condenação que está eminente a esse mundo e a todas as pessoas. Mas somente aquele que crer em Jesus Cristo será salvo. Então isso é aberto a todas as pessoas, inclusive a homossexuais. Eu, inclusive, fui homossexual por 12 anos, drag queen, rainha da parada gay. Olha eu aqui fazendo show, como drag queen. Fiz show por 6 anos. E olha eu aqui, ó, como drag queen. Então, nessa área eu entendo muito bem. Entendo que há uma obrigação minha em pregar essa verdade, que há sim uma necessidade de todo e qualquer homossexual que ele se arrepende, não só em questão de homossexualidade, mas de todo o contexto de vida. Né? Ninguém vai ser condenado apenas por ser gay e o pecado do homossexual é o pior de todos e só os héteros vai ser salvo, não. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, isso está escrito em Romanos 3:23. E a minha experiência com Jesus foi o próprio que me fez entender, me convenceu, e o Espírito de Deus que nos convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus, a deixar a homossexualidade. Então não foi motivada a homens, e nem igreja, e nem propriamente para o inferno que eu deixei de ser gay para seguir a Jesus, não. Mas foi movida a minha experiência com ele, e escutar ele claramente falar comigo que era necessário tomar uma decisão, que não tinha como eu viver a própria homossexualidade se eu quisesse ser um discípulo dele. Então só reafirma as palavras da Bruna Carla, ela não errou. Só acho que quem errou foi você. Você acabou trazendo um julgamento que ela está errada e ela só usou a palavra de Deus. E o meu próprio testemunho entra em concordância com as palavras dela. E não tenho eu motivo nenhum de querer perseguir nenhum homossexual. O meu desejo é hoje levar a verdade do evangelho, que todo e qualquer amigo meu, qualquer homossexual venha a ser alcançado e convencido pelo Espírito Santo. Ele merece ser respeitado, né, acolhido na igreja, mas isso não influi que eu preciso abrir mão dos meus princípios para viver a filosofia de uma pessoa que ainda não nasceu de novo. E Jesus fala que a gente tem que ser, sim, uma nova criatura. Então, Priscila Alcântara, eu só peço a Deus que Deus te abençoe e que Ele possa te guiar na verdade dele, na centralidade de Cristo. Porque viver sua própria filosofia contraria a palavra de Deus. E é isso que nitidamente a gente observa nas suas falas. Tá bom?